Cadê a Conceição? Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade de educação continuada. Vamos apresentar hoje um webinar sobre os desafios no manejo dos micetomas eumicóticos. A atividade hoje contará com a apresentação da doutora Conceição Pedroso. A doutora Conceição é médica infectologista, é doutora em Ciências Biológicas e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão. E o doutor Flávio Teles, também nosso parceiro de muito tempo, ele integra o CTA de micoses, e o doutor Flávio também é médico infectologista, médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, é professor assistente do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná. Bom, nós vamos fazer hoje a nossa discussão sobre o manejo dos micetomas, que é um grupo, né, de agravo com várias características, como a doutora Conceição vai apresentar, e eles integram, os micetomas integram as micoses chamadas de implantação. Então, eu já queria até deixar registrado com todos, no próximo dia 8 de junho, nós teremos um outro webinar sobre cromoblastomicose, que também é uma micose de implantação, será abordado no dia 20 de junho, de 8 de junho. Então, já tomem nota na agenda de vocês. Eu passo a palavra, então, para o doutor Flávio. As perguntas, vocês podem elaborar as perguntas e serão respondidas ao final da apresentação da doutora Conceição. Doutor Flávio, então, a palavra aí para iniciar a nossa atividade. Boa tarde a todos, boa tarde, Adelaide, Conceição, demais assistentes desse webinar. Eu me sinto muito honrado e feliz pelo Ministério estar dando a importância, eu chamo micoses de implantação, anteriormente também conhecidas como micoses subcutâneas, né? Mas hoje o termo implantação ele é mais adequado, porque o micetoma, por exemplo, não pode ser uma doença do subcutâneo, né? A Conceição vai mostrar que pode acometer ossos, articulações, então o termo de implantação ele é mais abrangente. Bem, os micetomas, eles constituem um problema global, é uma doença, a primeira micose considerada negligenciada pela Organização Mundial de Saúde, né? Até hoje, somente a cromoblastomicose e os micetomas obtiveram a chancela da OMS de enfermidades negligenciadas ou desassistidas. Então, é extremamente importante que a gente fale dessa doença hoje, porque a sua morbidade, né, a sua evolução pode levar a casos muito graves, com mutilação dos pacientes, amputações. Então, está aí agora para a professora Conceição mostrar, né, a sua experiência, a distribuição geográfica, a epidemiologia dos micetomas e alguma coisa de diagnóstico e tratamento. De novo, muito obrigado pelo convite e depois eu vou receber as perguntas da audiência e colocar para todos aí, inclusive eu e a professora Conceição, para respondermos. Conceição, o palco é seu. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite. E como o Flávio falou, eu acho que esse ano está diariamente, e especialmente as micoses de implantação. Então, nós vamos discorrer um pouco a respeito dos micetomas. A minha experiência não é tanto assim, aqui nós temos pacientes que começaram realmente a surgir de um tempo para cá, mas por conta da nossa
Então, ela está recebendo pacientes com 10, 15 anos de doença, sem antes terem sido diagnosticados. E aí a gente começa a ver realmente a importância que tem da gente não só estar atento, mas como todas as pessoas que recebem pacientes nos ambulatórios e pronto-socorro desse país inteiro estejam atentos para esses diagnósticos. Eu vou agora colocar a imagem na tela. Deixa eu só ver. Eu acredito que vocês já estejam visualizando. Ok. E aí eu começo, gente, já colocando aqui um caso que eu vi essa semana, na verdade há uns 20 dias. Então, esse paciente é um paciente de 48 anos, com lesões na mão direita, iniciadas há mais ou menos 10 anos. Lesões nodulares, com evolução para fístulas e saída de grãos negros, que, segundo ele, iniciaram nesse período e que ele procurou atendimento 5 anos após o início da patologia. Ele fala, então, que foi feito o diagnóstico por histopatológico da biópsia e que disseram para ele que o nome era micetoma. Mas ele não deu continuidade ao tratamento. E aí, então, com essa lesão, ele procura uma emergência aqui em São Luís e é internado no hospital de emergência. E aí, então, me encaminharam essa foto desse paciente e aí o que a gente observa aqui é uma lesão que está pegando não só a mão, mas está pegando também todo o antebraço, extremamente grave, cheio de fístulas e algumas delas mostrando realmente a presença de grãos negros. Aqui só o detalhe mostrando os grãos e também, né, a gente está vendo aqui presença de secreção, provavelmente por infecção secundária e um comprometimento extenso, com muita dor, e a gente ficou muito sofrido junto com esse paciente. Aqui foi a imagem que foi solicitada e a gente observa, né, o comprometimento aqui dessa parte óssea. Tem alguns ossos aqui que estão bem deformados, bem escavados, com comprometimento da sua cortical muito importante. Então, essa é a realidade que a gente se depara na maioria das vezes com os pacientes com diagnóstico ou diagnóstico tardio ou sem diagnóstico, ou pacientes que não conseguiram manter o tratamento mesmo que os tratamentos já não são compromissores, os que estão em nossas mãos, mas o paciente pode não. Doutora Conceição, desculpa, o áudio da senhora está falhando um pouco. Será que é o microfone da senhora ou a conexão, alguma coisa assim? Está picando. Deixa eu tirar o microfone, então. Deixa eu só voltar aqui rapidinho e eu vou tirar o microfone e vou falar direto na tela. Computador. Eu vou falar sem o microfone. Está melhor agora? Tá melhor. Então tá. Então, como eu estava falando, aqui é esse paciente, né, que está internado agora no hospital aqui de emergência e que me mandaram essa foto. E ele tem um diagnóstico de mais ou menos 10 anos, e há 5 foi feito o diagnóstico segundo ele, mas ele não pôde manter o tratamento. E aqui a imagem que foi realizada essa semana, mostrando lesões aqui na estrutura óssea dessa mão, né, e aí a gente vê que tem várias áreas aqui, até com escavação desse osso, com comprometimento realmente do osso, todos os ossos aqui da mão. Então, um caso extremamente grave, e aqui nessa foto a gente consegue observar a presença, né, dos nódulos com provavelmente grãos negros, né, no seu interior.
Esse paciente está em investigação, a gente não conseguiu encontrar o exame de 5 anos atrás, segundo ele informa que havia sido feito o diagnóstico de micetoma. E essa é a realidade que, algumas vezes, o paciente nos procura. Eles já chegam aqui com lesões extremamente avançadas, com comprometimento ósseo muito importante. Então, o diagnóstico precisa ser feito um pouco mais precoce para que a gente consiga fazer alguma coisa ainda que possa salvar esse membro. Então, o que é o micetoma, né? O micetoma é uma doença fúngica crônica, granulomatose profunda. A gente está mostrando na foto desse paciente que ela pode realmente sair de pele e entrar em subcutâneo e atingir ossos e articulações. E ela causa, portanto, lesões debilitantes e são causadas por implantação de fungos, e aí eu chamo o micetoma, ou de bactérias, actinomicetoma, e essa implantação acontece através da pele. Na sua epidemiologia, né, como era de se esperar, nós temos a prevalência em lavradores, principalmente nessa região tropical e subtropical, e muitos relatos em Índia, América Latina, México e África, principalmente no Sudão. O acometimento é maior em homens, uma média de 4 a 5 homens por mulher, o que a gente observa nos relatos de literatura, entre 20 e 40 anos, e 70% da doença, ou dos relatos, foi de acometimento podal. Historicamente, eu gosto muito de história, fui atrás um pouco, né, de como surgiu, né, os primeiros relatos dessa doença. E encontrei uma dissertação de mestrado do Felipe, lá da Fiocruz, e ele, então, faz uma busca, né, dessa história, e eu achei bem interessante. Então, o primeiro relato data aí do século XX, que quando foi feita essa escavação, em que eles encontraram o esqueleto humano que viveu entre 300 e 600 anos antes de Cristo. E nesse esqueleto, eles encontraram lesões ósseas distais de membros inferiores que eram semelhantes ao micetoma. Então, se imagina que já existia essa doença mesmo antes de Cristo. Em 1714, os missionários, em uma viagem para a Índia, encontram essa doença por lá e imaginam que essa doença tenha origem na Índia. E aí, então, chamaram essa doença de Madura Foot, porque foi encontrada na cidade de Madurai, que fica lá, no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu. Em 1855, Balingau, ele descreve os aspectos histopatológicos da patologia. Em 1860, Hans Tung, ele associa a doença a um fungo, que esse, então, seria o agente etiológico. A classificação do micetoma, ele data aí de 1917, e foi citado por Gastilani e Chalmers, em 1919, que classifica os micetomas em 2 grupos, como eu tinha falado lá, já no conceito, micetomas causados por bactérias e micetomas causados por fungos, e os causados por fungos são eumicetomas, e os causados por bactérias são actinomicetomas. Aí, nós temos aqui a distribuição geográfica. Esse aqui é um mapa publicado no GAF, agora em 2020, e aí a gente observa que existe realmente um cinturão, né, onde a gente encontra a maior prevalência dessa patologia. E aí nós temos aqui, olha, a Índia e Sudão, né, tem realmente bastante casos, mas aí também há relatos aqui no México, e aí nós já temos o Brasil, América Latina, aqui com casos dos Estados Unidos, e encontraram casos até no Alasca. Então, hoje nós temos cerca de 20 mil casos descritos na literatura desde 1876, já foi descrito em 102 países, e onde há maior número de relatos é México, Índia e Sudão. Os actinomicetomas são mais comuns nas Américas e os eumicetomas na África Central.
Esse trabalho aqui foi publicado na Lancet em 2016, e aí a gente chama a atenção da epidemiologia. Eles fizeram um trabalho de revisão, e nesse trabalho de revisão eles mostram que existem grupos... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio aqui na minha frente. Grupos de doenças com uma característica que pode ser similar ao restante, mas que é muito mais comum na África e na Índia. Então, a idade mais acometida é entre 20 e 40 anos, mas também pode acometer crianças, e isso também acontece com a actinomicetoma, só que o actinomicetoma foi mais relatado na América Latina. A parte do corpo mais afetada são os pés, 80%, mãos, em 6%, e aí vem outras partes do corpo, 10%. O curso clínico dessa patologia é extremamente agressivo, porém, ele é leniente, então ele tem uma evolução muito lenta. E ele é menos agressivo do que o actinomicetoma, porque o actinomicetoma é causado por bactéria, então ele é muito mais agressivo. Tem poucas fístulas no eumicetoma e muitas fístulas no actinomicetoma. Tem aqueles seios, aquelas pontinhas que ficam os nódulos com as pontas, são proliferativas e protuberantes no eumicetoma e muito depressivas, muito moles no paciente com actinomicetomas. Tem tardiamente comprometimento ósseo no eumicetoma e as cavidades ósseas são grandes, há realmente destruição óssea em grande quantidade, então se encontra realmente o osso muito acometido quando isso já acontece. Ocasionalmente pode ter comprometimento linfático, veias dilatadas próximas à lesão são comuns, e aí a gente vai se prender um pouco mais no eumicetoma, que é o foco da nossa apresentação. Então, essas características que são relatadas na Índia e na África, a gente começa a observar nos pacientes que estão surgindo ao nosso redor. E agora aqui ficou... Não está querendo passar o slide. Travou, né? Tenta tirar, apertar o ESC e colocar de novo. Nem o ESC está querendo ir. Deixa eu ver se Mas, eu passo. se a senhora quiser me mandar pelo WhatsApp, eu compartilho aqui a tela para a senhora. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou desligar rapidinho. É o jeito. E aí eu mando para ti. Tudo bem. Só um minutinho, pessoal, que ela já retorna. Não. Perfeito. É muito interessante o caso apresentado pela Conceição. Vocês lembram que é um micetoma de grãos negros, né? Existem micetomas por fungos e bactérias, mas em relação aos eumicetomas, a cor do grão é bastante importante, né? No Brasil, a maioria dos eumicetomas são por Pseudosporium apiospermum, que produz um grão, né? Uma microcolônia de cor clara ou amarelada. Os grãos negros são causados por fungos demáceos ou melanizados, Exophiala e outros, né? Mas nós também temos micetomas aí por Aspergillus, Fusarium e outros fungos. É fundamental que a gente consiga identificar o agente, né, para diferenciar actinomicetoma de eumicetoma. Um trata com antibiótico, outro com antifúngico, e, se possível, o seu isolamento, a identificação em cultura, porque existe uma lista muito grande de fungos que causam os micetomas, e respondendo com diferente
sensibilidade aos antifúngicos, né? Então, isso eu acho que ainda a Conceição vai falar, e enquanto ela não volta, ela mencionou muito bem o Sudão. O Sudão é o país que tem mais micetomas no mundo. Há 3 ou 4 anos atrás, houve um simpósio internacional de micetomas em Khartoum, eu participei, e o professor Ahmed Fahal, ele é a pessoa que mais tem experiência em eumicetoma no mundo. Ele tem até um clinical trial que é desenvolvido na Universidade de Khartoum, né, comparando o itraconazol com um outro triazólico, né, e esse estudo ainda não terminou. Então, é muito interessante, é muito importante e relevante a experiência lá do professor Ahmed e sua equipe em Khartoum, no Sudão. No Sudão, os micetomas constituem uma verdadeira calamidade entre a população rural que não usa sapatos, né? Então, eles vivem, é um dos países mais pobres do mundo, e com conflitos políticos, sociais, e a população sofre muito com esse micetoma. Nós vimos lá pacientes amputados que tinham que construir a própria prótese de madeira, de uma maneira assim artesanal, né? Então, até isso existe naquele país. Eu acho que a Conceição tá voltando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, pessoal. Estamos sim. Sim. Então, enquanto eu vou falando aí da experiência lá falei da experiência do Sudão, e no Brasil, né, como no México e na Argentina, os actinomicetomas são mais frequentes. O principal agente é a nocardia, né? São espécies do complexo nocardia. Nós temos alguns casos aqui na Universidade Federal do Paraná, e existem vários esquemas de antibiótico para o tratamento. Em relação aos eumicetomas, como eu já disse anteriormente, Pseudosporium apiospermum é o principal, mas temos também micetomas de grãos negros, semelhantes a esse caso da Conceição. Depois eu vou perguntar se eles fizeram a identificação em cultura, né? Não, até Os agora nossos... eu mandei o link de novo para ela, porque ela também não entrou ainda não. Não, ela não voltou. Não voltou. Bom, Ela vai estar atrasada, alguma coisa lá. Se vocês quiserem, eu posso pôr alguns slides enquanto lá não vem, ou não? Tem conteúdo, né? Alô, organizadores. Oi, desculpa, estava aberto aqui o microfone, mas já fechei, pode continuar aí. A minha pergunta é assim, enquanto não vem a Conceição, querem que eu mostre alguns casos? Pode ser. Porque daí você me interrompe depois. Eu vou tentar aqui compartilhar. Tá bom, porque ela não conseguiu nem voltar ainda. Eu acredito que ela deve estar com um problema de conexão. Ó, só reforçando, não tem uma apresentação pronta, mas se vocês veem este grafo essa figura, que é uma estimativa de incidência global de todas as micoses, o micetoma aqui tem uma estimativa de ocorrência anual em torno de 10 a 12 mil casos por ano. A maioria deles está acontecendo naquele cinturão dos micetomas, principalmente no Sudão. Micose de implantação é diferente de micose sistêmica, porque o fungo é implantado, geralmente por um fragmento de vegetal, solo, né? Diferente das micoses sistêmicas. Eu vou colocar aqui uma figura que eu acho bastante interessante. As micoses de implantação, né? Nós temos principalmente 3
que são mais prevalentes, a esporotricose, a cromoblastomicose e os micetomas. E outras mais raras, como a lobomicose, que é endêmica aí em certas regiões da Amazônia e da América Central, a felifomicose, que pode acometer pacientes imunocomprometidos ou não, e a entomoftoromicose. Essas são as micoses de implantação. E interessante é que todas essas micoses também ocorrem em animais, né? Por exemplo, a lobomicose ocorre em botos e golfinhos, a esporotricose é de transmissão felina, os micetomas podem ocorrer em animais como caprinos, equinos, e a felifomicose, por incrível que pareça, pode ocorrer em peixes. Aqui nós temos uma figura de um linguado com felifomicose. A única doença que ainda não foi demonstrada em animais não humanos é a cromo, né? Então, essas micoses de implantação também ocorrem em outros animais. E como nós falamos, a Organização Mundial de Saúde reconhece oficialmente os micetomas e a cromoblastomicose como doenças fúngicas negligenciadas. A esporotricose e a paracoccidioidemicose estão em processo de reconhecimento, né? Micose negligenciada, né, ocorre em populações desassistidas, pouco se sabe sobre incidência e prevalência, é muito importante a suspeita clínica precoce e quase não temos testes imunológicos ou não microbiológicos para o seu diagnóstico. Doutor, Enfim, pois não. a professora Conceição voltou. Ok, eu vou parar aqui então. Tá bom. Eu vou compartilhar a tela dela aqui, então. Pois não, pode parar a minha aí. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Mas está com a apresentação da professora? eu estou vendo a professora, estou vendo um gráfico do Post-Neglected Tropical Disease, Tá, então tá certo. certo? Certo. Professora, a senhora está com áudio desligado. Está desligado ainda. Só um minutinho, tá, gente? Ok. Agora tá, ok. Aqui vocês precisavam permitir. Sim, meu computador resolveu reinicializar depois que eu tinha já iniciado a aula e aí ele parou aqui tudo. Vamos lá, pode colocar a tela agora. Okay. Então, esse gráfico aqui, essa tabela, foi publicada na PLOS Neglected em 2017, com um levantamento feito no Brasil, que é aquele trabalho, né, do Felipe, que eu falei para vocês.
Então, aqui ele consegue reunir em torno aí de 20 casos, e a maioria do sexo masculino, como eu havia falado, né? E a origem maior era ali do Sudeste brasileiro, só 6 casos no Nordeste, mas na verdade a gente começa a ver agora que o que falta realmente é diagnóstico. A idade aí prevalente acima de 30 anos e maior comprometimento dos pés. Pode passar. Próximo slide. Suelen? Travou no seu, Suelen? Micetoma está testando a gente. Professor, é só um minutinho. Tá bom. Tá na tela certa ou tá na tela errada? É a próxima tela agora que eu queria ver. Tá carregando. É essa. Então, aqui mostra, né, uma fotografia dessa tríade do micetoma, que é a presença dessa massa, os múltiplos seios de descarga, que são esses pontinhos onde sai a secreção, e a presença de grãos negros. E aqui embaixo a gente vê a fotografia da cirurgia, foi uma biópsia cirúrgica, e aí aqui a gente já tem a lesão de micetoma bem encapsulado com esses nódulos, esses grãos negros, que é a característica, né, que se encontra no micetoma com grãos negros. Próximo. O sítio de lesão, a gente já viu mais ou menos que a maioria realmente é aqui nos pés, então 68,7% de todos os casos publicados acometem os pés. E aí, à medida, né, que a lesão vai aumentando, a gente também pode encontrar em outros sítios, não só porque essa lesão se estendeu, mas também como foco de origem, porque a doença é de implantação, então pode implantar em qualquer canto, mas o mais fácil é que seja implantado nos pés. Então, depois vem em membros inferiores, 11,3%, aí vem tronco, cabeça, então pode acometer qualquer área, mas os pés é o local mais comum. Próximo. Como é que faz o diagnóstico, né, dessa doença? Então, uma parte bem difícil da gente fazer o diagnóstico, porque às vezes a gente precisa de cirurgião para retirar um nódulo inteiro. E aí, a Lancet, em 2016, faz uma revisão de tudo que tinha sido feito para diagnóstico e aí mostra um fluxograma bem interessante que eu resolvi apresentar. Então, aqui tem a fotografia mostrando uma técnica de coleta de citologia por pulsão aspirativa fina, com agulha fina, que é o PAF. E esse material vai se encaminhar para o que você quiser fazer para investigar a causa desse micetoma. Próximo. Aqui nós temos a presença de grãos com hifas escuras, e aqui do lado a gente mostra só os grãos já. Pode passar. No exame microscópico direto de grãos do micetomates, mostrando madurela, aliás, mostrando as estruturas da sua hifa. Isso aqui é no exame direto, daquele material que foi coletado do pé. Próximo. Aqui é uma fotografia mostrando o micetomates crescendo em meio água, saburô. Pode passar. E aqui é uma microfotografia mostrando esse micetomates em um infiltrado inflamatório nessa amostra citológica com coloração pela hematoxilina eosin. Pode passar. Aqui é uma foto do Madurella micetomates, né, que isso aqui é cortesia do Dr. Fungus. E aí nós temos aqui a cultura ao lado e aqui o microcultivo, mostrando as características desse fungo. Pode passar. E aqui o fluxograma. Então, como funciona? A gente faz o PAF, que é com aquela técnica que foi mostrada no pé. Se for positivo, ele deve, ainda mesmo estando positivo, pela presença dos grãos lá, pela presença da hifa, ele deve ir
para a cultura desses grãos e para o histopatológico. Se for negativo, aí a gente deve incorrer numa biópsia cirúrgica para encaminhar para a mesma coisa. Esse fluxograma é adaptado da PLOS. Pode passar. E quais são os organismos que causam micetoma? E a gente vai ver lá, quando fala de tratamento, por que é importante se tentar identificar qual é o agente etiológico. Primeiro, porque você precisa ter certeza que aquilo é um eumicetoma e não um actinomicetoma. E segundo, a gente vai ver que tem umas diferenças aí de resposta terapêutica. Então, quando eu tenho grãos negros, é um eumicetoma, e os principais causadores são Madurella, espécie, Leptosphaeria, Curvularia, Exophiala. Então, tem vários fungos que estão aí como causadores do eumicetoma. O diagnóstico é pelo exame histopatológico e por PCR, mas a cultura, né, é interessante porque vai ajudar bastante. E quando eu tenho grãos amarelos, brancos ou pálidos, aí eu tenho cedospóreo, acromínio, SPP e aspergilo SPP como causadores. E na actinomicetoma, os grãos costumam ser amarelos, brancos ou pálidos, que pode ir até do amarelo ao marrom, e vermelho ao cor-de-rosa. E aí nós temos a actinomadura madura, nocardia, streptomyces. O Flávio até tem uns pacientes que ele acompanhou com actinomicetoma, que a gente tem umas fotos para mostrar. Próximo. Qual é a característica dos eumicetomas de grãos negros? Então, a Madurella micetomatis, os grãos costumam ter mais do que um micrograma, é pequenininho, é maior do que um, mas não tão pequeno, porque a gente consegue observar esse grão, vocês viram naquela foto, e é muito frequente a presença desses grãos. A Madurella grise é mais ou menos um, e é raro a presença dos grãos. A Exophiala é menor, é meio, é raro também. A Leptosphaeria tompixi é maior do que 2, então já é grande e é excepcional a presença. E aí nós temos a característica pela dimensão, pelo tamanho do grão. Pode passar. E aqui, no diagnóstico diferencial, que eu estou utilizando aqui esses casos do Flávio, porque ele conseguiu fazer diagnóstico, a gente tem aqui actinomicetomas por nocardia brasiliense no braço e nessa perna, e aqui a característica do exame nessa lâmina que a gente está olhando aqui. A gente vê que realmente não apresenta grãos negros e é um comprometimento bem extenso também, mas existe uma certa diferença nas características clínicas. Próximo. Aqui, uma actinomicetoma por nocardia brasiliense. Aqui a gente já não vê tanta diferença, mas o paciente tem essas nodulações, a gente não vê os grãos, né, negros, mas a característica clínica é bem parecida. Próximo. E aqui a gente tem essa tabela de tratamento. É claro que a gente não vai ler ela, eu vou fazer um recorte, que foi publicado em janeiro de 2016, também no Lancet. E é uma revisão de tudo que tem sido feito para o tratamento dessa doença. Próximo. No Sudão, eles utilizaram cetoconazol em 53 casos causados por Madura micetomatis. 41 foram curados ou tiveram melhora importante. 14 tiveram melhora discreta e 4 não tiveram resposta. O itraconazol foi utilizado em 13 pacientes com o mesmo agente etiológico. 1 foi curado, 12 melhorados e curados após cirurgia, e 1 teve recorrência. No Senegal, eles utilizaram terbinafina em 15 pacientes. 4 foram curados e 11 apresentaram melhora clínica. Então, por enquanto, quem está ganhando é o cetoconazol para esse agente etiológico na Índia. No Sudão, desculpa. Na Índia, Mali e Brasil, foi utilizado voriconazol em 3 pacientes com cedospóreo, apiospermo, 1 com Trematosfaria grisea e 1 com a Madurella micetomatis. 4 foram curados e 1 teve pouca melhora. Então, quem foi curado foi o que tinha a micetomatis e o que tinha o cedospóreo. No Brasil, ainda foi testado posaconazol, 2 casos com micetomatis, 1 caso com grisea e 1 caso com a
aspiospermo, 5 foram curados, 2 retrataram por mais de 10 meses e, após esses 10 meses de retratamento, apresentaram cura. E todos os pacientes que foram retratados e curaram, aí somam esses 5 que realmente tiveram cura permanente. Próximo. E aí, a gente apresenta esse outro caso aqui, de um paciente também, né, que apresenta um grande volume nesse pé, com deformidade, com presença de várias fístulas. Pode passar. E aí a gente pergunta qual seria o diagnóstico: cromoblastomicose, actinomicetoma, botriomicose, osteosarcoma, eumicetoma. Alguns desses pacientes que foram encaminhados para mim aqui, eles foram inicialmente atendidos no Hospital de Câncer de São Luís. E a hipótese diagnóstica era de osteosarcoma com fistulização por infecção secundária. E ao fazerem a biópsia, o diagnóstico histopatológico saiu, então, que se tratava aí de um eumicetoma, porque havia presença de grãos negros na lesão. Pode passar? Não é o caso que eu estou apresentando. Esse caso aí foi passado para mim pelo Daniel. Ao exame, paciente em bom estado geral, com lesão podal, multifistulosa, drenando secreção purulenta, contendo grãos negros. E aqui estão os grãos negros, e aí a presença, né, desses grãos no exame histopatológico. Próximo. Aí esse grão foi para a cultura, e aí está a cultura desse material. Próximo. E aqui já o isolamento da Exophiala genselmei, que era o causador da infecção naquele caso. Aqui a radiografia do pé mostrando, né, lesões ósseas, né, presentes nesse paciente. Próximo. Esse paciente havia recebido vários tratamentos com antibióticos e antifúngicos, incluindo anfotericina B, cetoconazol e itraconazol. E após melhora clínica, houve progressão de infecção nos últimos anos. E aí o paciente foi amputado. Então, a gente vê aqui nesse quadro do GAF que essas infecções não estão entre as infecções fúngicas mais comuns. Mas ao mostrar os casos de micetoma que a gente teve contato e os casos que foram passados e que estão aqui e foram atendidos aqui no Brasil e que a gente vê na literatura toda, a gente vê que são infecções fúngicas que, apesar de não terem um grande número de acometimento, trazem muito sofrimento para esse paciente, porque é extremamente patogênico, porque faz esse paciente evoluir para um drama pessoal muito intenso, e a gente precisa, portanto, aprender a olhar para um paciente com suspeita clínica e fazer esse diagnóstico o mais precoce possível para tentar diminuir a chance desse paciente evoluir tão mal quanto aquele que precisou amputar e que provavelmente teria que fazer com o paciente que está internado atualmente com aquela mão. Era isso. Aí eu estou aqui para as perguntas. Ok, Conceição. Obrigado pela excelente apresentação. Esse caso que você mostrou da Exophiala genselmei é do nosso ambulatório também, aqui em Curitiba. E queria te perguntar o seguinte: aquele caso que você apresentou no início da sua palestra, de grãos negros, né? Aquele no membro superior, vocês fizeram a cultura? Então, ele está internado agora. Aí eu pedi para o médico que está lá acompanhando que fosse realizada a biópsia, mas ele disse para mim que precisava meio tratar a infecção secundária, porque estava muito intensa e tinha muita secreção purulenta e que estava com odor fétido, e que após isso ele iria levar para fazer a biópsia para tentar isolar o agente. E como nesse hospital não está tendo nem cultura atualmente, porque eles estão com problema lá, eu pedi que fosse avisada para que eu leve esse material para um laboratório que a gente tem aqui e ver se a gente consegue diagnosticar o agente etiológico.
Eu queria... você consegue projetar de novo, compartilhar a tua tela e mostrar aquela histopatologia desse caso de Exophiala janselmi? Eu quero fazer uma informação. Ele só tem que me habilitar. Ah, Tá. Ó, antes, ó, antes, mais anteriormente, esse. Opa, passou, o próximo. Esse paciente tinha um pé que pesava 5 quilos depois de amputado, mas mostra a histopatologia, por favor. Eu quero chamar a atenção... não. Logo depois. Esse. Ó, a Exophiala janselmi é um fungo muito, muito interessante, porque ele pode causar cromoblastomicose, felifungose e micetoma. E o grão de micetoma dele, se vocês prestarem bem atenção, ele é um grão composto de hifas curtas, como aqui à esquerda, e pequenas estruturas vesiculares. E como a Conceição disse, ele é pigmentado, mas só a Exophiala janselmi que faz esse aspecto histopatológico, e a literatura mostra que, olhando esse aspecto da histopatologia, vocês podem já presumir que é Exophiala janselmi. E todos esses demácios aí, né, melanizados, o melhor tratamento é com triazólico, como a Conceição mostrou naquele trabalho lá de revisão do Lancet. E, atualmente, né, os melhores resultados seriam com posaconazol, que para nós é muito difícil. Nós prescrevemos para os pacientes, principalmente porque aqui no Brasil só temos a solução oral, e não temos a cápsula de liberação estendida. Então, para nós vai ser itraconazol, mas olha, micetoma, como a Conceição mostrou, depende muito da gravidade da doença. Quando você tem o acometimento osteoarticular, o prognóstico é muito ruim. Geralmente, você tem que fazer tratamento cirúrgico combinado e muitas vezes acaba numa amputação. Então, o que é? O mais importante é o quê? Diagnóstico precoce, o que não ocorre, né? Muitas vezes o paciente já chega no estadio mais avançado e a penetração do antifúngico nessas lesões fibróticas no osso é muito difícil. Então, esse era o comentário que eu queria fazer em relação aí tratamento, diagnóstico precoce e também, né, a importância de você diferenciar actino e micetoma de eumicetoma, nem isso é básico, né? Então, eu queria perguntar para a Conceição qual é a realidade aí do Maranhão, né? A gente sabe que o Maranhão é uma das áreas hiperendêmicas para cromoblastomicose, e micetoma, assim, a gente tem poucos casos, né? Como que está aí, Conceição? Então, depois que eu tive que criar um centro de atendimento também na Baixada Maranhense para cromoblastomicose, porque os pacientes de lá estavam com dificuldade de vir a São Luís. É tudo muito longe, é muito caro. E aí, então, eu faço atendimento lá para os pacientes de cromoblastomicose a cada 2 meses. E quando eu comecei a atender lá em Pinheiro, eu comecei a receber pacientes com lesões de pele. Então, eles mandavam tudo para que eu visse. E aí, então, eu comecei a receber mais pacientes com micetoma, além de Jorge Lobo. E aí nós estamos vendo, então, que a nossa realidade é diferente, que a gente, na verdade, não tem tão pouco casos de micetoma. Do ano passado para cá, eu recebi 6 casos de micetoma. E a nossa dificuldade atual é fazer diagnóstico, porque alguns desses pacientes foram primeiro à cirurgia, eles fazem histopatológico, vêm com esse diagnóstico histopatológico, e aí eu precisaria de abordagem cirúrgica, e aí o cirurgião não quer mais abordar, porque diz que já tem diagnóstico. Mesmo fazendo o aspirado, eu não estou conseguindo isolar o fungo desses pacientes, mas confirmam na citologia que tem grão negro. Mas eu não estou conseguindo fazer o diagnóstico do agente. Sei. Bom, eu estou comentando aqui, né,
aqui vigiando o chat se tem perguntas, mas enquanto isso, eu quero lembrar, o professor Ricardo Negroni, lá de Buenos Aires, ele tinha uma técnica muito interessante para tentar isolar o agente e examinar o grão, né? Porque o grão pode ser examinado entre lâmina e lâmina. Quando o Isso. paciente, né, tá eliminando, ele põe uma gaze em cima da fístula e deixa um dia, e aquela gaze é capaz de reter, É, o grão, né? É um método muito simples, né? Que às interessante. vezes, assim, ele punha a gaze e comprimia, fazia pressão em torno da fístula e de repente aquela gaze, como uma rede, né? Pescava ou capturava um grão. Conceição, me lembro muito dos pacientes que tinham micetoma por Pseudosporium apiospermum, né? Grão branco. O grão do micetoma do Pseudosporium, que é o mais frequente no Brasil, ele parece uma sementinha de figo. É idêntico. Uhum. Né? Esse eu já vi aqui, que, É, o grão é bem clarinho. bem clarinho e é assim quase do tamanho de uma sementinha de figo. Ele é de figo, da fruta. Ele é macroscópico, ele é visível. A gente consegue ver, pois é. E como você mostrou aquele caso aqui nosso no Cardia, né, que tem uma coloração de Sim. Kinyon, de Zilnielsen, o grão da nocardia é muito pequeno, você não vê. Ele é assim de 100 micrômetros a 200 de diâmetro, enquanto que o do micetoma é grande. Chega até Pode ser... milímetros, né? Chega até milímetros. Exato. Então, nós estamos comentando assim aspectos clínicos e microbiológicos de uma doença que é um pouco assim negligenciada pelos clínicos, né? Eu fiquei surpreso que você tem 6 casos num ano. Fiquei surpreso. Aqui no HC, em Curitiba, nos últimos 40 anos que eu estou lá, nós tivemos 25 casos. Né? Então, Eu peguei uma paciente agora, deve estar com uns 3 meses. Uma jovem, ela era até bem jovem mesmo, ela recém-casada, e ela passou no concurso para professora no interior, e o carro dela atolou num lamaçal lá, e ela foi sair do carro nesse lamaçal e tirou o sapato, porque ela não queria sujar o sapato, afinal ela ia estar se apresentando para um emprego. E olha ela só. andou nesse lamaçal. E aí, 15 dias depois, ela começou a sentir um prurido no pé e começaram a aparecer uns nódulos. Quando ela me procura, já foi encaminhada pelo cirurgião, porque ele já tinha tirado o nódulo do pé dela, achando que era só um cisto infectado, e aí mandou para mim, porque no histopatológico apresentava hipótese diagnóstica de eumicetoma. Olha só. E é essa a história dela. Quando ela veio para mim, que eu fiz a imagem radiológica do pé dela, já tinha comprometimento ósseo. Ela tinha 2 ossos comprometidos e a ortopedia estava indicando que esses 2 ossos fossem retirados para que ela não perdesse o pé. Então, Sim. a gente tem tido casos assim, começando realmente a aparecer e com essas histórias bem diferentes. O Conceição, eu tenho aqui a Paula Peçanha, lá de São Paulo, ela é de Vitória, mas mora em São Paulo, é infectologista. Ela quer saber da experiência nossa, né, minha, sua e de outros aí que estão nos assistindo, com a limpeza cirúrgica conservadora, sem amputação. Né? A gente, às vezes, eu solicito para o ortopedista que, vamos tentar fazer um desbridamento, tirar um pouco desse tecido ósseo, mas às vezes o ortopedista não quer saber disso. Você tem alguma experiência? Não, essa paciente que eu estava contando a história, ela foi para a cirurgia e eles retiraram o osso que estava comprometido, mas mantiveram o pé dela e ela continua em tratamento, então ela está com... Tem falta de 2 quirodáctilos aqui, pododáctilos, mas ela não tá sentindo muita falta deles, ela me disse. E tem um paciente que eu encaminhei para a cirurgia porque estava muito complicado e tinha uns nódulos muito grandes e que estavam fistulizados, então eles retiraram esses nódulos, reduzindo aquela
aquela massa. E aí, nesses 2 casos, eu pedi intervenção cirúrgica, assim, que fosse mais sem amputar a perna do paciente, sem amputar o pé da paciente. Conceição, é muito importante esse assunto levantado pela Paula, porque aqui, assim, eu vejo, às vezes, alguns dermatologistas propondo cirurgia para cromoblastomicose. A gente sabe que só pode retirar aquela lesão inicial, mas Pequena. formas graves, né, eles querem fazer aquele shaving, que se chama, tal. Na cromo isso não é muito indicado, a não ser que seja tirar a lesão inteira, mas no micetoma, sim. Lá no Sudão, eles fazem muito isso, né? Desbridamento é muito interessante. E agora a Liline Martins, não posso ver de onde que ela está perguntando o seguinte: se nós temos mais actinomicetoma do que ou eumicetoma, e como nós diferenciamos da botriomicose, né, que é uma entidade semelhante, mas causada por bactéria. Bactéria. A doutora Eu tive um Liline caso. é de Eu tive um Piauí. caso. Oi? Doutora Liline é do Piauí. Trabalha com Piauí. o doutor Kelsen. Ótimo, ótimo. Obrigado, Adelaide. Eu tive um caso de botomicose aqui, só um caso, que foi na região facial da paciente. E era assim, eu não sei se isso é utilizado como diferencial, mas ela tinha 1000 fístulas. Era assim, parecia um crivo a área comprometida. Ou apareceu uma grande úlcera, e nessa úlcera a gente via aquele mundo de fístula, saindo aquela secreção amarelada, espessa e em grande quantidade. Então, e a bactéria que foi isolada foi Pseudomonas nessa paciente, mas ela teve que ir para a cirurgia e teve que fazer a retirada da mandíbula. Sim. Eu ainda acrescento para a Liline aí, que a botulismose, como a Conceição já disse, é causada por cocobacilos, gram negativo e gram positivo, tanto o estáfilo como o pseudomonas, e é sensível a outros antibióticos. Se você puder desbridar a lesão, retirar um pouco, é bom isso, né? Mas é um diagnóstico diferencial importante, com eumicetoma, com actinomicetoma, a botulismose. E se você fizer a histopatologia, vai aparecer cocobacilo, não vai aparecer hifa, não vai aparecer grão de nocárdia, que tem um aspecto filamentoso, de filamentos de menos de 1 micrômetro, e não é álcool ácido resistente em geral. Então, é isso. Vi poucos casos também, 2, né? E ainda aqui, Conceição, a Ivone, que eu não sei de onde que é a Ivone, ela pergunta se o desbridamento cirúrgico seria o tratamento indicado mediante o diagnóstico confirmado. Né? Depende, né? Eu acho que é aquilo que tu falaste, eu acho que se tem poucos nódulos, a gente faz retirada. A gente teve uma paciente aqui que o médico tirou todos os nódulos e conseguiu garantir que aquilo estava realmente limpo. Mas mesmo depois que ele fez a retirada cirúrgica, nós continuamos ainda com o itraconazol por um tempo, para garantir que nada ali estava acontecendo. Mas, e aí o Flávio já falou também da experiência que realmente o desbridamento cirúrgico é interessante, mas eu acho que não ele sozinho, não ele isolado. Perfeito. E a Liline, de novo, lá do Piauí, está perguntando, que trabalha com o professor Kelsen, que é do CTA também, do nosso grupo aí de Brasília. Ela pergunta se você sugere lavar o grão com soro fisiológico estéril antes do cultivo. É uma boa. Eu não sei se isso entra na técnica. O fato é que quando eu biopsio o paciente, quando eu tiro o material, quando eu aspiro, eu normalmente coloco lá no meio. E, às vezes, quando não tem nada para ele não secar, eu coloco dentro do soro. Mas eu não tinha pensado porque tinha que lavar isso com soro fisiológico, não. Então, Liline, é sempre interessante, porque como a Conceição mostrou, tem muita infecção secundária, e que vem junto com o grão, e essas bactérias crescem mais rapidamente, e, de repente, é interessante, sim, lavar. E se o grão for de bactéria, a solução salina tem que ser sem antibiótico. Já se o grão é suspeita de fungo, você pode até pôr antibiótico, é interessante, né? Por isso que não é só o cultivo do grão, mas o seu exame. Você pegar o grão a fresco, pôr entre lâmina e lamina,
lamínula, você já sabe se é actino ou eu. Ou se é eu. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, Adelaide. No caso de... A gente sabe que a maioria dos casos que normalmente vão para amputação são casos com comprometimento ósseo. Eu queria perguntar se, no caso, esses pacientes onde já é evidenciado alteração óssea, você não estaria indicado o uso da anfotericina lipossomal ou complexo lipídico, a formulação lipídica, que a gente sabe que a anfotericina ela tem uma boa difusão em tecido ósseo. Esses casos não teriam indicação de usar a anfotericina? Quer responder, Conceição? Depois eu tenho uma opinião. Olha, o trabalho que eu peguei aqui dessa revisão de tratamento, eles têm deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu anotei. Mas, assim, Adelaide, a minha experiência com a anfotericina é muito ruim. Então, assim, mesmo pacientes graves internam às vezes, e aí a gente faz a anfotericina, a minha resposta foi muito ruim. E o que foi mostrado nessa revisão feita pelo Lancet também é que a resposta dos casos, que não foram muitos, foram poucos casos, com a anfotericina, e no caso que a Lancet está apresentando, é com a anfotericina lipossomal, que a resposta também foi ruim. Uhum. Olha, eu estou de acordo aí com o que vocês estão falando. Às vezes a gente tenta tudo. Eu tive 2 pacientes lá que tentaram tudo até a anfotericina e acabaram na amputação. Mas, Adelaide, o itraconazol é uma droga lipofílica. Ele tem uma boa penetração no tecido ósseo. O problema do micetoma e também da cromoblastomicose grave é aquela fibrose que ocorre, né, no tecido celular subcutâneo, nos tecidos acometidos, que esta fibrose, fibroblasto, isso não deixa muito que medicamento nenhum penetre por causa do problema de vascularização, de perfusão. Todo mundo que já viu um micetoma, uma cromo grave, tem aquele linfedema crônico, né? Aquilo lá, quando tem essa situação, aí é muito difícil você conseguir um resultado assim, né, satisfatório, seja cromo, seja micetoma, usando o itraconazol, pós-aconazol, anfotericina, por isso Às que vezes não assim, responde a nenhum deles, né? nada, diagnóstico precoce é tudo, né? Eu tenho mais perguntas aqui. Quer comentar, Conceição? Só estava me lembrando de um caso que eu li, que eu vi na literatura, em que o paciente tinha micetoma diagnosticado, era um cedospóreo, e ele fez anfotericina lipossomal, houve uma melhora importante, e aí, 6 meses depois, houve recaída e com comprometimento ósseo importante. Então, assim, como o tratamento é muito longo, você vai manter a anfotericina por quanto tempo? Você pode até tentar fazer inicialmente, melhorar aquele paciente, mas depois vai ter que passar para um outro antifúngico que vai ser utilizado aí por anos. Sim, ó, só lembrando, assim, todos os melanizados, inclusive a Exophiala janselmi e o Cedosporium, eles são sensíveis a itraconazol. Não é problema de resistência, não é questão de mudar a droga, mas é questão de penetração mesmo, tissular, né? Então, todos os resultados com anfotericina que eu vi também na literatura não foram tão bem assim. Agora, temos aqui a Liliana Romero Vega, que ela faz um comentário, sim, vou ler aqui porque é um comentário interessante. Ela, visto que micetoma é uma doença que afeta principalmente pessoas de poucos recursos econômicos, claro, é negligenciada, procedentes das áreas rurais, como que as unidades básicas de saúde estão conduzindo a fase inicial de tratamento, levando em consideração que as ferramentas diagnósticas nem sempre estão disponíveis, né? Então, assim, diagnóstico não microbiológico, para mim, está muito longe. PCR, eles fazem lá no Instituto Pasteur, fazem aqui, ninguém faz PCR, nada. A gente tem que usar aí a micologia clássica e a histopatologia, né? Aí tem que olhar a lesão multifístula, a tríade, né, que a Conceição comentou, tumor, fístula e grão, né? Às vezes, no início, não há nem fístula ainda, nem a tumoração. Só o nódulozinho lá.
Exatamente. De novo, a Ivone que está perguntando aqui, para o diagnóstico é indicado o histopatológico e cultura. São só esses os métodos? Necessita de cabine de biossegurança tipo 2? Não, Precisa acho não. que não precisa. Esses fungos aí, eles são, como que a gente tem um termo de crescimento muito lento, me fugiu agora, são fungos, esqueci o termo técnico, né? Que crescem lentamente, ao contrário do histoplasma capsulato, do Coccidioides mites, que precisa, assim, de cabina de biossegurança, ninguém vai se contaminar no laboratório com esses. Se houver contaminação, é por penetração mesmo, não é por acidente. Só se você inocular sem querer um grão em você Isso. mesmo, uma coisa assim. Só saber a inoculação. E, de novo, a Liline do Piauí, ela está participando bastante aqui. Como temos muita infecção secundária por bactéria, especialmente o Staphylo aureus, sentimos muita dificuldade em distinguir micetoma, actinomicetoma de botriomicose. Mas, Liline, eu vou até responder aqui. No exame direto, na histopatologia, a gente tem, não precisa de cultura, né? Você olha o exame histopatológico, você diferencia actinomicetoma, eumicetoma e botriomicose. Não importa, não faz mal que você não conseguiu isolar em cultura. A gente usa muito isso. A Conceição mostrou bem aquelas tabelas de características de cada grão, histopatologia, microbiologia. Tem até ainda grão que é mais duro, grão que é mais mole. Então, tem vários trabalhos aí com tabelas de diagnóstico presuntivo de acordo com o exame do grão. Isso é muito fácil, a Conceição já mostrou isso no Lancet, tem outro no Clínico Microbiological Review. Essas tabelas tem vários trabalhos aí. Teresina Ivone, a Ivone Teresina, é de Teresina, é isso? Acho que é isso. Tá. Também lá do Piauí. Está perguntando aqui, não há casos desses agentes de cadeia sistêmica como comprometimento? Não entendi bem. Ela quer saber se não vai para outro canto, se não se espalha pelo corpo todo. Acho que entendi foi isso. Né? Só vi a disseminação por via linfática, mas é no próprio membro. Então, a gente vê realmente seguindo a cadeia linfática, mas é no próprio membro. Nesse paciente que eu apresentei, que está internado agora, ele tem um comprometimento na mão e a gente vê... Se a gente olhar só para o braço, a gente ia pensar até em esporotricose, porque está no caminho seguindo a rede linfática. Mas quando a gente olha a lesão inteira, a gente vê que se trata realmente de micetoma. Mas não costuma, eu espero que a gente não se depare com isso, eu vou ficar muito assustada. Isso não tem, mas acontece assim, Cedosporium apiospermum, ele pode causar doença sistêmica, não a partir de micetoma. Você pode ter abscesso cerebral, pneumonia, é um fungo que causa micose de implantação, micose sistêmica, pulmonar, abscesso cerebral, da mesma maneira que a Exophiala, existem várias espécies, pode causar felifumicose, eu já disse, cromoblastomicose. Então, um fungo desse pode causar vários tipos de doença, né? Isso a gente tem que estar atento também. Você está lendo aí, Conceição, o chat? Aí ela fala aqui se seus pacientes possuem comorbidades, tendo em vista ter problemas secundários. Alguns deles têm sim, são diabéticos, hipertensos. Nós não encontramos nenhum paciente com queda de imunidade por outra razão, paciente HIV positivo, nada disso, mas pacientes diabéticos, hipertensos, sim. E diabéticos descompensados, às vezes, porque né, a gente está vendo que é uma população realmente vindo do interior, muito pobre, e que estão lá com alimentação não adequada e com acompanhamento médico também muito ruim, porque não dispõe disso, né? Tem outra, a Maria Aparecida Teixeira Reis, que é assistente social do SAI CTA de Santana do Araguaia, está aqui também participando, ela já fez perguntas, e tem uma outra da Liline para Conceição. Você está vendo aí, Conceição? Você tem visto muitos pacientes transplantados? Em transplantados ou pacientes com reação rancênica? Não tenho visto, não. E aí, só para lembrar, né, a minha amostra é uma amostra não muito grande, é uma amostra pequena. Mas não tenho visto, não.
Tá. Aqui, pacientes transplantados que encaminharam para mim, encaminharam com cromoblastomicose, fel-ifo-micose, mas nenhum paciente com micetoma até agora. Tá. A Ivone, que agora se apresentou, é a Ivone Venâncio, que trabalha lá numa UTI em Teresina, né? A Adelaide já falou, alguém já falou que ela é de Teresina. Ela vê a necessidade de se falar mais nestas temáticas, né? Gastos com altos custos, seja antibiótico, antifúngico. Sim, o importante é o diagnóstico precoce. Bom, estão aqui enviando parabéns. E eu quero aproveitar ainda que nós estamos aí para lembrar um caso emblemático que nós tivemos de micetoma por Pseudosporium angiospermum, paciente do interior, da zona rural de Blumenau, Santa Catarina. O que ele trabalha? Ele era técnico de veterinária e trabalhava com inseminação artificial de gado, de vaca. E numa desses procedimentos, a vaca deu a gente chama coice, né? Eu acho que é isso. Né? Pisou no pé dele e ele teve um micetoma depois e foi para amputação. Mas foi um coice de vaca, tenho essa história, né? Esse caso apresentado em congresso e tal. Foi após um trauma com o animal, porque o animal tem o casco cheio de solo, grama, né? E foi uma inoculação. Esse caso de Blumenau me lembro muito bem, né? Então, pessoal, nós estamos aqui ainda à disposição, se tiver... olha, é uma doença que não tem muito... Olha, o Brasil tem a maior casuística publicada é do Rio de Janeiro, se não me engano. Trabalho feito lá... Não é do Rio de Janeiro, não, desculpa, é de São Paulo, do HC de São Paulo. Eu não estou vendo aqui, é um trabalho da década de 90, uma revisão de casos de São Paulo, que era um número considerável. Aqui em Curitiba eu já disse que temos em torno de 25 casos até agora, a maioria é actinomicetoma. A Conceição agora está descobrindo, foi atrás da cromo e achou micetoma aí no Maranhão, né? E assim que é. A gente vai atrás de uma coisa, acha outra, né? Então, eu acho que todo Mais mundo... uma pergunta, Flávio. Flávio Conceição. Existe uma relação direta em termos de agressividade com relação aos agentes de grão negro e grão branco, em termos de evolução, são agentes que levam a quadros mais agressivos, mais rápidos? Existe uma diferença nisso e também resposta terapêutica diferente de acordo com o grão? Conceição, então, vamos ver naquele relato da Lancet, naquela revisão, eles mostram, tem até uma tabela de diferença entre eumicetoma e actinomicetoma, e eles falam exatamente isso, que o eumicetoma, em todas as publicações, mostrou que a agressividade era menor, porque ele tinha uma evolução mais lenta, e que a actinomicose tem uma evolução muito mais rápida, e, portanto, ele é muito mais agressivo. O eumicetoma costuma mais tardiamente comprometer osso, por exemplo, enquanto que a actinomicetoma pode comprometer osso muito mais rápido, muito mais cedo. E quando há um comprometimento ósseo do actinomicetoma, ele é mais grave, porque ele destrói muito mais osso. O eumicetoma... A diferença entre os grãos de eumicetomas, não actinomicetomas. Entre os agentes. Não encontrei nada detalhando assim agente por agente. O que a gente viu de diferença foi só em alguns casos quem responde melhor antifúngico, mas a amostra é muito pequena, tem assim poucos casos de pseudospóreo, poucos casos de outros agentes fúngicos que não madura, e aí a gente não tem realmente como fazer nem a associação com resposta terapêutica, nem com a evolução clínica deles. Porque o relato dos casos para os agentes é muito pequeno. Eu estou de acordo com isso, viu, Adelaide? A maior experiência é de actinomadura madura lá no Sudão, né? Eu já falei, o professor Ahmed tem centenas de casos, mas eles só têm quase actinomadura lá. Actinomadura não, Madurella micetomatis. Madurella micetomatis. Actinomadura é bactéria. Madurella micetomatis. Tanto é que eu disse, ele estava testando uma droga chamada fosforravuconazol.
comparando com o itraconazol. Esse estudo não foi concluído, não sei por quê, um ensaio clínico, né, que ele está fazendo lá, randomizado entre itra e fosforraboconazol, mas são quase todos por Madurella mycetomatis. Aqui no Brasil também nós temos Madurella, só que, não sei, talvez mais em algumas regiões, aqui eu nunca vi a Madurella, só Exofiala e Cedosporium, mas não tem, eu concordo com a Conceição, não dá para dizer se um é mais patogênico ou virulento que o outro, Adelaide, não sei. Bom, estão perguntando se o webinar ficará gravado. Acho que sim, né? Sim. Sim. Ele fica gravado, não agora, vai ficar no YouTube, demora um pouco, mas vai entrar. Não sei se a Suelen tem alguma informação. Ele fica gravado e disponibilizado no YouTube do Ministério da Saúde. Mas antes deles editarem e colocar ele certinho no YouTube do Ministério da Saúde, a gente consegue enviar para vocês um link para vocês poderem visualizar. Aí, a partir de amanhã, a gente já está com esse link e envia para vocês pelo WhatsApp, pelos canais de comunicação, que a gente enviou o convite também. Perfeito. Eu não sei, eu acho que a Adelaide vai encerrar depois, a hora que tiver, se não tiverem mais perguntas, mas eu quero dizer que a Organização Mundial de Saúde dá uma importância muito grande aos micetomas. Não, aqui no Brasil, a gente ele não tem tanta visibilidade. Por ser uma doença neglected, né, negligenciada, a Organização Mundial de Saúde tem uma, como chama-se, uma advocacia importante em relação a essa doença, e isso tudo devemos ao professor Farral, né, que ele vem colocando o micetoma no Sudão como uma doença assim, de um apelo socioeconômico muito importante. Então, acho que a Adelaide já viu, né, várias vezes o Brasil é convidado a mostrar sua casuística, né, de micetomas, em reuniões da OMS ou da FAO, né, da OPAS, quer dizer, e eu acho que internamente a gente não presta muita atenção, não, viu? Eu acho que falta, né? Falta mesmo. Né? Nossa culpa aqui, meia culpa, né? Falta. Quem está no interior, principalmente. Mas espero que isso Eu mude. acho que isso, Flávio, é um reflexo que se tem com relação à falta de visibilidade das micoses endêmicas de uma maneira geral, né? Não só micetomas, mas todas elas são totalmente negligenciadas aqui no país, né? E elas nem integram a relação oficial de doenças negligenciadas aqui no Ministério da Saúde. Mas nós temos feito um esforço no sentido de promover esses encontros, né, esses webinários, desde da época mesmo da pandemia, nós viemos fazendo esses webinários e temos tentado mostrar a importância desse grupo de agravos. Nós estamos trabalhando para a implantação de um sistema de vigilância, né, das micoses endêmicas, e então acho que com isso a gente vai conseguir capilarizar mais as informações, né? Não só ter as informações que nós precisamos para estabelecer as políticas públicas, né, com relação às micoses, à assistência, à vigilância, ao controle das micoses, mas também fazer com que essas informações cheguem à ponta. Inclusive, nós estamos trabalhando também na elaboração de cursos, né, na plataforma EAD, no manejo das micoses também, oportunamente vai para o ar, está ainda na fase inicial para elaboração, não só no manejo clínico, como também na parte de diagnóstico laboratorial. Enfim, nós temos trabalhado muito para isso, inclusive incorporação de novas drogas para o tratamento das micoses endêmicas. Hoje nós temos no nosso arsenal terapêutico
apenas a anfotericina, a formulação lipídica, né, o complexo lipídico, e o itraconazol. E nós estamos aguardando, agora já tivemos aprovada, né, a incorporação de outros medicamentos antifúngicos, tipo a nidulafungina, o voriconazol, o isavuconazol, e nós vamos, as próximas drogas a serem solicitadas para serem incorporadas à Rename são a terbinafina, o osaconazol, e está faltando uma ainda, é o posa... A nidulafungina. A nídula foi agora, tá agora, já está, só o posaconazol e a terbinafina. Então, A terbinafina é muito importante. Eu acho que a terbinafina... nós temos que ter outras opções terapêuticas, né, para atender as primeiras escolhas também dos tratamentos, porque nós usamos a anfotericina para tudo, né? É o único injetável potente para as formas graves, mas nós pretendemos, com isso, ampliar e melhorar a assistência antifúngica, né? Então, está entrando o vórico, a nídula, o isavo e a flucitosina também, né? A flucitosina é importantíssima, né? A gente sabe. Olha, Adelaide, aproveitando aí, né, que você falou nos webinários aí do Ministério aí, eu acho que as micoses de implantação, né, que tem 3 ou 4, poderiam ser abordadas numa capacitação única, sabe? Eu não acho que não precisa fazer um de esporo, um de cromo, um de micetom, porque elas têm semelhanças e diferenças. Eu sugiro fortemente assim que quando chegar a vez dessas doenças, né, eu já estou recebendo lá o convite lá do webinar, da capacitação, do curso, né, EAD, para juntar as 3 numa só, ou as 3 ou 4 doenças, vão incluir a lobomicose, assim, micose... Porque faz diagnóstico diferencial, né? Eu acho que em vez de fazer de um, de outro, né? Eu acho que cromo de esporo... porque inicialmente o curso foi programado para atender as 4 sistêmicas, tá? Endêmicas sistêmicas. Então, estaria entrando a paracóxia, a histoplasma, a cripto, e, pela magnitude, a esporomicose estaria entrando. Então, isso nesse primeiro momento. Mas a ideia é uma abordagem com todas elas no diagnóstico diferencial, né? Então, de maneira que a gente consiga abordar as sistêmicas, as de implantação e as oportunistas, porque tem muito diagnóstico diferencial, né? Então, mas nesse primeiro momento, o objetivo era só essas 4. Por isso que foi feito um para cada, entendeu? Mas é o primeiro curso e a gente vai trabalhar de maneira a até facilitar, né? Pela questão do diagnóstico diferencial delas. Tá bom. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui, eu acho que não tem, deixa eu ver, acho que não tem mais. Não, né? Então, tá, gente. Foi bastante discutível, eu acho que a apresentação da Conceição resumiu bem, assim, o que a gente sabe de micetoma, aqui, diagnóstico, perspectivas terapêuticas, o tratamento cirúrgico, que é um desafio, porque o nosso colega, geralmente o cirurgião ortopedista, ele não quer mexer naquela encrenca, né, que é o tecido infectado, osteomielite. Então, sempre a gente tem que lutar com os ortopedistas para convencê-lo a realizar os... A limpeza cirúrgica, né? Exatamente, isso mesmo. Isso. Então, tá, eu queria agradecer, então, a doutora Conceição e a você, Flávio, a participação nesse webinar, agradecer a presença de todos que participaram conosco dessa discussão e lembrar mais uma vez que no dia 8 de junho estaremos nos reunindo para discutir a cromoblastomicose e a feoinfomicose.
tá? No dia 8 de junho. Então, muito obrigada a todos, tá? Agradeço imensamente. Estamos à disposição aqui no GT Micose, na CGDR, para quaisquer dúvidas que surjam. E, oportunamente, essa aula vai estar liberada no YouTube. Tá? Muito obrigada a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada também. Suelen, todos aí. Conceição, a gente se encontra aí qualquer hora. Valeu, Flávio. Obrigadão também. Em breve. Abraço. Tchau, Conceição, obrigada, tchau, Flávio. Até logo. Obrigada, Sinaida. Obrigada, Adelaide. Tchau, até a próxima. Tchau.